Eu recebo muitos candidatos em processos seletivos que eu faço para cientista de dados júnior que têm projetos de portfólio muito fracos, muito rasos, muito simples, que não mostram as habilidades mínimas que a empresa espera do candidato para poder contratá-lo como cientista de dados júnior. Isso acontece porque as pessoas elas não entendem quais são as características mínimas de um projeto de portfólio relevante, aquele que realmente demonstre a sua capacidade de resolver problemas com dados com o seu conhecimento. E nesse vídeo eu vou mostrar quais são as características ou como que você monta um portfólio de projetos relevante para aplicar para as vagas da ciência de dados. Se você gostou do tema, se inscreve no canal, se você não é inscrito, e deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, para trazer mais desse tipo para você. Então bora ver como montar um portfólio de projetos relevante. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigro e nesse vídeo eu vou mostrar para você como montar um portfólio de projetos relevante que vai ajudar na sua candidatura para as vagas de ciência de dados. Mas antes de falar qualquer coisa sobre portfólios de projeto, eu preciso explicar para você por que você precisa construir um portfólio de projetos. Até aqui a gente está acostumado com carreiras onde você tem que mandar o seu currículo. Por que a ciência de dados você tem que mandar o seu currículo e um portfólio de projetos? E a explicação para isso é simples. Os 3 principais motivos pelo qual você precisa trabalhar no seu portfólio de projetos são os seguintes. O primeiro motivo é, você precisa de um portfólio de projetos para aplicar para algumas vagas do mercado. Empresas relevantes já usam o portfólio de projetos como requisito mínimo para você aplicar para as vagas. Então, se você não tiver nenhum portfólio de projetos, você não consegue nem aplicar para aquelas vagas. Hoje eu consultei uma empresa e para você fazer o seu cadastro nessa empresa e participar do processo seletivo para uma vaga de cientista de dados, eles pedem que você coloque o link do seu portfólio ou apresente projetos que você tem trabalhado como cientista de dados. E essa empresa é nada mais, nada menos do que o próprio Nubank. O Nubank é uma referência em ciência de dados e eles contratam as pessoas para participar do seu time, olhando os projetos que as pessoas têm no portfólio. Outra empresa também que é super relevante em ciência de dados, uma empresa brasileira e também já tem relevância no mercado internacional, e que quando você faz a candidatura para alguma vaga de ciência de dados, eles pedem que você coloque o seu portfólio de projetos, o seu GitHub, o seu LinkedIn, ou alguma página web que você tenha os projetos que você vem trabalhando em ciência de dados. Essa empresa se chama Wildlife, uma empresa de jogos que é conhecida mundialmente já pelo seu trabalho. Então essas 2 empresas são empresas relevantes na área da ciência de dados, já exigem que você coloque o seu portfólio de projetos para eles avaliarem. O segundo motivo importante para você ter um portfólio de projetos, que na minha opinião é o mais importante, é você se preparar para o case técnico dos processos seletivos, ou seja, você constrói o seu portfólio de projetos como uma preparação para os cases técnicos das empresas. E mais do que isso, uma preparação para o seu dia a dia como cientista de dados, onde você vai realizar projetos. Então, se você simular os problemas que um cientista de dados enfrenta dentro do mercado, só que fora dele, através dos seus projetos de portfólio, você vai chegar num nível mínimo que a empresa espera de você para que você dentro da empresa consiga performar e realmente dar resultado com as suas habilidades. Então esse é o motivo mais importante para você construir um portfólio de projeto, para você se preparar realmente para a carreira, para a vida real, para o dia a dia de um cientista de dados. E para você entrar dentro da empresa, você vai passar por um case técnico, onde os outros cientistas de dados vão avaliar o seu conhecimento a partir de um problema dado para você resolver. Então, se você já é acostumado a resolver problemas em forma de projetos para colocar no seu portfólio, você não vai estranhar, você vai sentir menos dificuldades, mais confiança para fazer os cases técnicos das empresas. Então, durante um processo seletivo de um cientista de dados, que ocorre mais ou menos em 6 etapas, depende da empresa, na primeira etapa você aplica para a vaga num site ou você recebe o convite de um headhunter via LinkedIn. Ele te manda uma mensagem e fala: olá, você não quer participar do processo seletivo aqui da empresa? Depois ele vai analisar o seu currículo, que muitas vezes fica na forma do LinkedIn, e os seus projetos de portfólio. Ele vai olhar projetos que você tem trabalhado, e quanto mais projetos você trabalhar que forem relevantes, principalmente para a empresa, você tem mais chances de ser convidado para participar do processo, porque você já vai ter experiências
com projetos similares àqueles que eles usam dentro da empresa. Depois você tem uma entrevista inicial, depois você apresenta um case técnico, onde nessa entrevista inicial eles vão te dar um problema, você tem 7 dias para resolver esse problema e trazer uma solução. E você vai apresentar essa solução para o time de cientistas de dados da empresa. Eles vão avaliar o seu conhecimento fazendo perguntas para você sobre a sua solução. Então, qual algoritmo você usou, por que você usou, quais são os riscos que você assumiu ao criar aquele algoritmo, qual era o seu objetivo, qual era o seu plano de resolução, quais são os seus principais insights ao trabalhar com os dados, como que você lidou com substituição de dados. São todas perguntas técnicas para avaliar realmente se você sabe o que você está fazendo. No final do dia você sabe o que você está fazendo ou você copiou de algum livro, ou você pegou algum projeto feito na internet e replicou aquilo. Então, qual é o grau de conhecimento daquilo que você está fazendo? Porque dentro da empresa você não pode fazer nada sem saber o que você está fazendo, porque lá custa muitos milhões de reais, às vezes um erro seu. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de abordagem, por isso que existe o case técnico. Não importa se você é formado em Harvard, no MIT, na USP, não importa o lugar que você é formado, você sempre fará um case técnico. Por isso que a formação sua não importa, e sim a capacidade de resolver problemas que você vai apresentar durante o case técnico. Depois disso, você tem uma entrevista com a liderança e com a gerência, e você tem então o envio da oferta de trabalho ou você é declinado do processo. Então, nesse processo, em 2 momentos, você vai utilizar o seu portfólio de projetos. Primeiro, quando eles vão avaliar o seu currículo, e segundo, quando você for fazer o case técnico, você já estará preparado, porque você já vem trabalhando nos seus projetos para o seu portfólio. O terceiro motivo para você ter um portfólio de projetos em ciência de dados é você se diferenciar dos outros candidatos. Porque os candidatos que eu recebo para os processos seletivos, como que a maioria ela se apresenta? Olá, eu sou fulano de tal, eu tenho essas experiências aqui no meu trabalho anterior, que pode ser relacionado à ciência de dados ou não, e eu tenho essas formações aqui, formei em tal lugar, fiz pós-graduação em tal lugar e tal lugar. Como que você vai se apresentar quando você tem um portfólio de projetos? Olha, meu nome é fulano de tal, eu tenho essas experiências aqui, que pode ser ou não relacionadas à ciência de dados, eu tenho as minhas formações, que pode ou não ter pós-graduações, e eu tenho aqui um site pessoal com 6 projetos de ciência de dados que eu fiz. Todos esses projetos são baseados em problemas de negócio, tem um planejamento, tem resultado financeiro. Qual é o candidato que vai se destacar? Se você fosse um recrutador, qual candidato você olharia com mais carinho? Considerando que você tem 200 candidatos para avaliar e você não tem muito tempo para avaliar o candidato. Qual candidato te chama mais atenção, ou melhor, te mostra mais evidências do conhecimento dele? Porque um portfólio de projetos no final do dia é isso, é você mostrar mais evidências do teu conhecimento. Quanto mais evidências você mostra, maior a confiança e a certeza do recrutador sobre você, sobre as suas habilidades. E quanto mais confiança ele tiver, maior a chance de você ser convidado para participar do processo seletivo. Então esses são os 3 principais motivos de você ter um portfólio de projetos para a ciência de dados. Em outras carreiras, como design, por exemplo, como front-end, que é o programador que faz as páginas web, portfólio de projetos é alguma coisa usual, já é algo que é avaliado nesse processo seletivo. A ciência de dados está começando agora, mas faz muito sentido porque todas elas são carreiras que você não dependa de uma formação. Você pode ser químico, você pode ser filósofo, você pode estudar letras, você pode estudar qualquer formação. Não importa da formação que você venha, importa o que você apresenta no case técnico e também o que você tem no seu portfólio. São as evidências que mostram o teu conhecimento sobre ciência de dados. Então, para resumir, por que você precisa construir um portfólio de projetos? Para você usá-lo ao se candidatar para algumas empresas, para você se preparar para os cases técnicos e para você se diferenciar dos outros candidatos. Então, agora que você entendeu por que você precisa de um portfólio de projetos, eu vou te mostrar o que é um projeto relevante dentro de um portfólio. Bom, um projeto relevante ele tem 3 características. A primeira característica, ele precisa ser uma solução de negócio real de uma empresa. E aqui vem muito a confusão das pessoas. As pessoas elas vivem me dizendo que elas gostariam de fazer um projeto real da empresa. Elas vivem dizendo que os projetos que elas constroem não são reais. Só que qual que é a diferença do projeto real de uma empresa e o projeto de portfólio? O projeto real de uma empresa você vai ter que consultar os seus dados. No projeto de portfólio, geralmente esses dados eles estão prontos. Só que para você avaliar as competências de um candidato, você não quer avaliar a capacidade desse candidato de coletar dados. Você quer avaliar a capacidade desse candidato, ao ter os dados, como que ele constrói uma solução para resolver o problema. Porque dependendo da empresa, você já terá outros profissionais que vão organizar esses dados para você. Então você não precisa avaliar
a capacidade de limpeza, de coleta desses dados, mas você precisa avaliar o que a pessoa vai fazer com esses dados para criar uma solução. Então, quando você faz problemas que são próximos do real, não é porque os dados vieram bagunçados igual na empresa, mas é porque o problema que você está resolvendo naquele projeto, ele é um problema que a empresa ela enfrenta no dia a dia, como, por exemplo, previsão de vendas. Qual empresa que não vende? Só aquelas que são não governamentais, ou as ONGs, elas não têm esse viés de venda. Todas as outras precisam vender se elas quiserem sobreviver no mercado. Então, todas as empresas vão precisar, por exemplo, de uma previsão de venda, uma previsão de caixa, uma previsão de faturamento. Então, esse é um problema de negócio que todas as empresas praticamente possuem. Então, seria muito legal você ter um projeto de previsão de vendas no seu portfólio, porque você é extremamente relevante. Probabilidade do cliente deixar a empresa, que se chama churn dentro do jargão da ciência de dados. Toda empresa ela tem clientes e ela precisa reter esses clientes o maior tempo possível, porque captar um cliente novo é muito mais caro do que reter um cliente que você já é o seu cliente. Então, se você faz uma probabilidade de todos os clientes da sua base deixarem a sua empresa, aqueles que têm a maior probabilidade, você vai fazer uma ação para manter eles na sua base. Então, projetos de churn são projetos relevantes para o seu portfólio. Elasticidade de preço, até quanto você consegue aumentar o preço sem que caia a conversão, ou seja, sem que fazendo com que as pessoas continuem comprando o seu produto. Então, elasticidade de preço é um ótimo projeto para colocar no seu portfólio. Propensão de compra. Você tem várias pessoas que estão ali namorando o seu produto, querendo comprar o produto da empresa. Se você tivesse um cálculo de propensão de compra, você conseguiria descobrir qual cliente eu preciso abordar mais rápido, porque eles já estão próximos da compra. Então você tem centenas de milhares de clientes e você não pode abordar todos porque é operacionalmente muito caro. Então você precisa escolher aqueles clientes que estão mais quentes, digamos assim. Então, um algoritmo de propensão de compra é um algoritmo muito bom para você ter no seu portfólio. Classificação de facilidade de venda de um produto. Eu tenho 50 produtos. Qual é mais fácil de vender e qual é mais difícil de vender? Eu posso indicar ações diferentes para cada tipo de produto. Agrupamento de clientes, por exemplo. Todas as empresas têm os clientes que são mais valiosos, aquele que traz mais faturamento, aqueles que recomendam a empresa para as outras pessoas. E, obviamente, a empresa ela quer pessoas parecidas com essas cada vez mais. Portanto, se você encontrar agrupamentos de pessoas valiosas, você pode buscar no mercado pessoas que não são seus clientes, mas que são semelhantes àqueles que são seus melhores clientes, por exemplo. Recomendação de produtos similares. Uma pessoa ela compra um produto, você recomenda produtos similares para essa pessoa. É um projeto extremamente relevante para colocar no seu portfólio de projetos. A segunda característica de um projeto relevante é você ter uma estrutura na solução. A maioria dos projetos que eu olho de portfólio são muito bagunçados. Eu olho o projeto dessa pessoa e eu não consigo seguir a linha de raciocínio que ela usou para criar a solução. E se eu não enxergo a linha de raciocínio que ela usou, como que eu tenho certeza que foi ela que fez ou que ela pensou em fazer? Porque ela não tem uma organização. E pior, se ela não tem uma organização, como que eu vou trabalhar com essa pessoa no dia a dia se eu não consigo entender o que ela faz? Porque no mundo home office, a comunicação ela é um desafio agora, porque nós não nos comunicamos verbalmente com frequência, mas a comunicação ela é muito mais escrita, é muito mais lendo códigos, é muito mais mandando mensagens. Então você precisa ter uma boa comunicação para poder conseguir comunicar com as pessoas. Então a organização do seu projeto diz muito sobre a sua comunicação, sobre a organização do teu pensamento. Então a estrutura de um projeto relevante, ela precisa ser uma estrutura lógica, precisa ter um problema de negócio associado. O que você está resolvendo? O que esse projeto aqui cria como solução? Qual que é o teu plano para solucionar esse problema? De onde você está coletando os seus dados? Como que você limpou os seus dados? Você fez uma análise para encontrar insights relevantes nesse projeto? Quais são os principais desafios, as principais oportunidades de negócio durante a análise que você fez? Como eu vou modelar esses dados? Então, como que eu vou transformar as variáveis? Como é que eu vou agrupar os clientes? Como é que eu vou criar features? Como é que eu vou modelar esse problema para resolver? Quais algoritmos eu vou treinar para criar uma solução para esse problema? Como que é a avaliação do resultado desses algoritmos? Eles estão indo bem, não estão indo bem? Tem overfitting, não tem overfitting? Como que é a avaliação desses algoritmos? E o ponto principal, você precisa traduzir a performance em resultados financeiros. Quando você chega na empresa e você fala assim, olha, eu fiz um algoritmo que tem 80% de acurácia. A pessoa vai virar e perguntar assim para você, tá, mas quanto de dinheiro isso traz para a empresa?
Você tem que traduzir essa performance em performance de negócio, resultado de negócio, porque as pessoas precisam entender se vale a pena fazer aquele projeto, se não vale a pena. Ou se o resultado daquele projeto vai pelo menos pagar o custo, que foi o custo do teu tempo, que foi o teu salário mensal, por exemplo. Então você precisa avaliar, saber traduzir isso, saber falar a linguagem financeira com as pessoas de negócio, porque é a linguagem que as pessoas entendem. Então fazer essa tradução da performance e resultados financeiros precisa ter no seu projeto para ele ser relevante. E publicar esse modelo em produção, ele precisa ser acessível ou acessado de algum lugar, seja via aplicativo, seja via o bot do Telegram, seja via qualquer coisa, mas ele precisa ser acessado de algum lugar pelas pessoas. E por último, você precisa montar um bom storytelling de resultados. Você precisa explicar para as pessoas não técnicas que você acabou de fazer nesse projeto aqui. Então você treinar realmente o storytelling, fazendo apresentações, escrevendo artigos para o seu blog pessoal, escrevendo artigos para o LinkedIn, ou seja, treinando mesmo a sua comunicação em falar sobre coisas técnicas para pessoas não técnicas. E a terceira característica de um projeto relevante, eu escrevi errado aqui, mas é você apresentar o ganho financeiro, que eu já dei o exemplo para você. Então você precisa responder essa seguinte pergunta no seu projeto de portfólio. Qual o ganho financeiro se a sua solução fosse implementada agora? Essa pergunta você vai responder a todo projeto que você fizer dentro da empresa. Então já é bom treinar durante os seus projetos de portfólio para você já pegar o jeito de fazer. Não é algo difícil, mas precisa ser treinado. Você precisa treinar essa habilidade de olhar para as coisas e traduzir elas para uma outra área, que no caso aqui é toda a performance de machine learning traduzido para a performance de negócio. Bom, resumindo, o que é um projeto relevante para o seu portfólio? Ele precisa ser a solução de um problema de negócio real da empresa, ele precisa ter uma estrutura da solução e você precisa apresentar o ganho financeiro da sua solução. Uma vez que você entendeu o que é um projeto relevante, você vai me perguntar assim, mas Meigron, qual é o mínimo de projetos que eu preciso fazer para poder me sentir seguro e confiante para aplicar para as vagas de ciência de dados? E a resposta que eu vou dar para você é a mesma resposta que eu dou para os membros da comunidade DS. Eu falo para eles assim, a quantidade de projetos que você precisa no seu portfólio para você ir confiante ao aplicar para uma vaga de ciência de dados é pelo menos 3. Um projeto de regressão, um projeto de classificação, um projeto de clusterização, que são de longe os 3 tipos de problemas que você mais encontra dentro das empresas no dia a dia. Então você sempre vai ter um problema de regressão, classificação e clusterização. Então se você fizer pelo menos um projeto relevante em cada uma dessas áreas, você vai estar muito bem preparado para aplicar para as vagas. Eu diria mais preparado do que 95% dos candidatos, tá? Só que cuidado, não coloque projetos amadores ou iniciantes no seu portfólio de projetos. Entenda que existe pelo menos 5 tipos de projetos de ciência de dados. E você precisa colocar aqueles que são relevantes no seu portfólio, como por exemplo, existe o projeto de estudo, que ele é um projeto para você validar o seu conhecimento ou testar algum método. Então, por exemplo, existe um projeto clássico para quem está aprendendo ciência de dados, que é o projeto do Titanic. Esse é um projeto muito clássico, existem inúmeras soluções no mercado e ele é um projeto que te ajuda a entender um pouco mais sobre machine learning, sobre ciência de dados, mas ele não mostra a sua capacidade de resolver problema, porque essa é a grande diferença de um projeto de estudo e um projeto de portfólio. O projeto de estudo é para você validar o teu conhecimento e saber se você aprendeu. Um projeto de portfólio é para você demonstrar para os recrutadores das empresas que aquilo que você sabe é suficiente para você entrar na vaga como júnior. Então essa é a principal diferença. Então não coloque projetos de estudo dentro do seu portfólio, porque vai dar a impressão de que você ainda é um aprendiz de ciência de dados que ainda está estudando, ainda está no caminho, mas ainda não está preparado com o conhecimento, as competências e as habilidades mínimas para você entrar para aquela vaga, tá? O segundo projeto que nós temos é um projeto de insight, onde o resultado não é um algoritmo de machine learning, mas são insights para melhorar o negócio. O terceiro projeto é um projeto de coleta de dados, onde você mesmo coleta os seus dados. O quarto projeto é um projeto de aplicação de machine learning, onde você testa algoritmos, mas não necessariamente você converte o resultado da performance do algoritmo em performance de negócio, em resultado financeiro. E o quinto projeto é um projeto de ciência de dados, que é um projeto completo,
onde você tem um problema de negócio, um planejamento da solução, todos aqueles passos que eu coloquei no slide passado nas estruturas e que você vai transformar a performance dos algoritmos em resultado financeiro, colocar isso em produção e fazer o storytelling desse projeto. Então, projeto de estudos, evitem colocar no seu portfólio de projetos, mas todos os outros aqui procurem colocar sim, fazer esse tipo de projeto para tornar o seu portfólio relevante, tá? E quais são os exemplos desses projetos? Os exemplos desses projetos eu vou mostrar na Profissão DS 2022, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Se você não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição, o link está na descrição desse vídeo, porque lá nesse evento, onde eu tenho mais tempo para falar em mais detalhes sobre isso, eu vou mostrar para você exatamente os projetos que você precisa fazer. Eu vou entregar o problema de negócio para você. O que você precisa fazer é sentar, criar uma solução para esse projeto que eu vou te passar, seguindo essa estrutura que eu acabei de falar, colocar no seu portfólio de projetos. Faz pelo menos 3, vou mostrar os 3, vou mostrar na verdade até mais, para você escolher quais daqueles você gosta mais, colocar no seu portfólio de projetos e depois aplicar para as vagas de ciência de dados e aí ter uma alta chance de você entrar no mercado como cientista de dados júnior. Então faça a sua inscrição, não perde porque vai ficar por tempo limitado aqui no canal do YouTube, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo e até o evento Profissão DS 2022. Até lá!